E aí, pessoal, demorei, mas tô voltando aqui com mais um vídeo. Agora a última questão da prova de preenchimento de vagas de 2016 da UFG. Essa questão aqui é a questão de número 40. Com ela agora a gente finalizou a prova. A prova continha 10 questões, já fizemos todas elas e essa aqui é a última. Essa questão aqui tem uma atenção especial para ela, assim, é um exercício simples. No entanto, na prova, o gabarito preliminar deu um resultado e depois o gabarito foi mudado depois do período de recursos. Eu entrei com recurso na época em relação à resposta que foi dada por haver um pequeno erro ali na pergunta conceitual que provocava esses dois resultados diferentes. Mas vamos lá. A questão ela fala o seguinte: as reações de oxirredução são aquelas que envolvem a transferência de elétrons de uma espécie química para outra, átomos, íons ou moléculas. A decomposição do clorato de potássio, mostrada a seguir, é um exemplo de reação de oxirredução. Aí aqui ele coloca a equação, da reação. Você tem ali 2 mols de clorato de potássio, formando 2 mols de cloreto de potássio e 3 mols do gás oxigênio. Aí vem a pergunta-chave, que é o destaque aqui, mas a resposta final só no final do vídeo mesmo, para vocês verem quais foram as duas respostas e qual que era a oficial. Bem, a pergunta fala assim: a soma dos números de oxidação de todos os átomos na equação é... Ele está te perguntando qual que é o NOx da somatória ele quer a somatória de todos os números de oxidação de cada um dos átomos que está na equação lá em cima. Então, bem, para a gente resolver esse exercício, eu acho que, primeira mão, a gente tem que relembrar o que é NOx, né? O que é o número de oxidação. O número de oxidação, abreviado como NOx, é um número teórico que representa a carga de um elemento em uma substância, seja ela de caráter iônico ou molecular. Para a gente entender melhor, vou colocar aqui 3 exemplos. Vamos começar com o exemplo iônico. Eu tenho aqui o cloreto de sódio, que vai ser nosso modelo aqui. Você vê que é um composto iônico, mas estabilizado. Você vê que ele não há uma carga, ou seja, ele não tem uma carga final positiva e nenhuma negativa, ele está estabilizado. Quando a gente pega esse composto iônico e separa ele, você tem ali o sódio com a carga mais e você tem um cloro com a carga menos. Esse número teórico que a gente dá, no caso aqui nesse composto iônico, a gente vai determinar o quê? Que o sódio ele tem um NOx de 1 mais, enquanto o cloro tem um NOx de 1 menos. Ou seja, esse número está representando a quantidade de cargas, está sendo equivalente à quantidade de cargas que o íon tem. Se você perceber aqui, 1 mais do sódio, 1 menos do cloro. Se você fizer uma somatória matemática e você vê que dá igual a zero, temos sinais opostos. E se a gente for falar de questão física, tem anulação, a neutralização ali das cargas, uma carga positiva com uma negativa. Então, portanto, a gente pode definir com esse exemplo que quando a substância não possui carga, se for uma substância neutra, a somatória do NOx de seus elementos será igual a zero, justamente porque se a substância, mesmo sendo ali um composto iônico, se ele não possui carga, a somatória tem que ser igual a zero, igual a gente está mostrando ali de cada um dos seus elementos. O próximo exemplo que eu quero mostrar agora é em relação a um íon. Vou pegar o íon aqui, a hidroxila, que é o H-, então ela tem uma carga negativa ali em cima. Vamos ver o NOx de cada um desses elementos? Bem, o oxigênio, o NOx dele característico é 2-, o hidrogênio dele, o NOx dele é 1+, mais à frente ali a gente vai ver de onde que a gente está tirando esses valores, certo? Então, se você pegar ali 2-, subtrair 1+, o resultado final é 1-, e esse 1- obtido é justamente o menos que está lá em cima, indicando a carga da hidroxila. Ou seja,
quando se trata de íons, a somatória dos NOx de cada um de seus elementos é igual ao valor do NOx do íon, ou seja, o valor simbólico, esse número de oxidação total, que no caso da hidroxila completa, ali, o resultado final é uma carga negativa menos. Bem, outro exemplo que eu quero pegar agora é de uma substância molecular. O exemplo que eu vou usar aqui é a água. A água temos aqui H2O. Como já mostrei ali na hidroxila, o hidrogênio, a carga dele, o NOx dele vai ser de 1+, e da água, do oxigênio, o NOx dele vai ser 2-. Perceba que ali nós temos 2 hidrogênios, então pegamos esse número 1+, multiplicamos por 2, vamos ter ali um NOx final de 2+, e o oxigênio, porque só tem um ali multiplicando, nós vamos ter 2-. Então, somando-se o 2+ com 2-, o resultado final vai ser 0. Quero que vocês percebam o seguinte: como eu estou falando da água e é uma substância de caráter covalente, não há formação ali de um íon, há o compartilhamento de elétrons e não a formação de íons, o que acontece? Tem uma propriedade chamada eletronegatividade. A eletronegatividade, que é aquela capacidade ou tendência que um átomo possui de atrair elétrons para si, faz com que o oxigênio, ao compartilhar elétrons ali com o hidrogênio, desloque ou faça com que esse par de elétrons que está sendo compartilhado fique mais próximo do oxigênio do que o hidrogênio. Essa polarização formada, ou seja, com os elétrons mais próximos do oxigênio, faz ele ficar com uma polaridade negativa. Agora, o hidrogênio, que vai ter os elétrons ali mais afastados deles, vão ter uma polaridade positiva. Então, assim, o NOx ele vem para simbolizar o quê? Se você hipoteticamente imaginasse, só para a gente poder entender, que ali fosse formar um íon, você concorda que o oxigênio ele ia pegar esses elétrons ali do hidrogênio por causa da eletronegatividade e ia ficar com eles, e logo ele ia ter uma carga 2-, e os hidrogênios que teriam perdido esses elétrons, cada um ia ficar com a carga 1+. Só que lembrando, trata-se de uma ligação covalente, compartilhamento de elétrons, não há perda. Então esse número teórico vem para simbolizar o que seria esse ganho de carga, esse ganho de elétrons. Então você teria ali que o NOx do oxigênio seria 2-, porque esses 2 elétrons que vêm ali do compartilhamento do hidrogênio contribuem para a sua formação negativa, enquanto o NOx do hidrogênio vai ser 1+, né? Porque o único elétron que ele tinha ali orbitando vai estar mais próximo do oxigênio, deixando ele com a polaridade positiva, e é assim o NOx que simboliza essa perda desse elétron, vai ser 1+, correto? Mais uma vez, para concluir, não há perda e não há ganho aqui de elétrons, igual ocorre no composto iônico. Trata-se de uma fórmula molecular e o NOx aqui é um número teórico que está simbolizando uma possível perda ou ganho de elétrons, correto? Tá. Vamos agora então lá para o nosso exercício, para a nossa equação. Vou ensinar a vocês aqui a primeira etapa. O primeiro cálculo é assim. Vamos pegar ali o clorato de potássio, escrever ele aqui, e vamos identificar o seguinte: o potássio, pela nossa tabelinha de NOx que está aqui do lado, vocês vão ver que o potássio está na família 1, do grupo 1, a antiga família 1A. O NOx dele é fixo, é 1+. O cloro, ele tem uma variedade muito grande de NOx. E o oxigênio, em sua maioria, fora as exceções que estão apresentadas aqui na tabelinha também, o seu NOx é 2-. Então, aqui embaixo, vamos montar a nossa conta. Então, vamos lá. O NOx do potássio é 1+, certo? Eu quero descobrir o do cloro, mas vamos lá. O potássio é 1+.
Quantos potássios tem na equação? 1. Então, vou pegar esse 1 vezes 1 potássio que tem, mais o cloro, que eu não sei qual que é, e o oxigênio. O oxigênio nós temos 2 menos vezes 3 oxigênio. E isso tudo tem que dar zero, porque perceba que lá em cima você não tem que o composto, o clorato de potássio, ele não tem carga, ele está neutralizado ali. Então, por isso, a somatória tem que ser igual a zero. Então, fazendo ali 1 mais vezes 1 é igual a 1, mais o cloro que a gente quer descobrir, mais 6 menos é igual a zero. Isolando ali o cloro, você inverte o sinal, porque está passando para o outro lado da igualdade, você vai ter um menos mais 6 mais. Subtraindo esse 1 menos do 6 mais, você vai ter ali que o NOx do cloro é 5 mais, ou seja, o cloro tem que ter um NOx de 5 mais para que a somatória dos NOx seja igual a zero, e assim a gente descobriu qual o valor do NOx do cloro nessa situação. Agora, escrevendo a equação completa, a gente consegue ver o quê? Qual é o NOx de todos os elementos, qual que vai ser o resultado da equação completa. Para facilitar, vou começar de trás para frente, vou começar ali dos produtos para o reagente. Nós temos ali 3 mols de gás oxigênio, pela tabela que o gás oxigênio é uma substância simples e toda substância simples tem o NOx igual a zero, porque como os elementos são iguais, não há diferença de eletronegatividade entre eles, não há uma polarização e, portanto, não há de se falar da formação de um NOx. Quando passamos ali para o cloreto de potássio, temos 2 mols. Para a gente saber o resultado final, basta ali colocar os 2 mols vezes o NOx do cloro, do potássio, como a gente viu, é 1 mais, e o do cloro nessa situação é 1 menos. Por quê? Por questão de lógica, é uma substância ali que está neutralizada, não há uma carga lá em cima dela, então se o cloro ele é 1 mais, para o resultado dar igual a zero tem que ser 1 menos, então ali 1 mais 1 menos vai dar zero, 2 vezes zero é zero. Voltando lá para o nosso clorato de potássio, vamos agora fazer as substituições. Vamos ter ali 2 vezes 1 mais 5 mais 6 menos. Fazendo a somatória ali entre os parênteses vai dar zero, 2 vezes zero é zero. Portanto, a resposta desta questão é letra B, 0. A somatória dos números de oxidação de todos os átomos na equação é igual a zero. Lembra que no início eu falei que essa questão deu uma discordância do gabarito preliminar? O preliminar, ele acusava como resposta correta a letra D, 4 mais. Mas por quê? Você pega aqui o clorato de potássio. O exercício, até então, uma das interpretações que é errada, considerava, em vez de átomo, elemento. Se a pergunta fosse a soma dos números de oxidação dos elementos, a resposta talvez poderia ser essa aqui, ó. Porque você tem ali o potássio mais, o cloro 5 mais, e o oxigênio é 2 menos o NOx do oxigênio. Então, você não está considerando os 3 átomos, mas o elemento oxigênio. Ao fazer a subtração, o resultado aqui vai dar 4 mais e te apontaria para a letra D, uma vez que a gente já viu que os produtos vão dar zero, independente dessa observação que eu te falei. No entanto, está errada porque a questão fala a soma dos números de oxidação de todos os átomos. Se são todos os átomos, eu tenho que considerar aqui os 3 oxigênios em cada uma das substâncias de clorato de potássio. E é isso aí, a gente termina essa prova por aqui. Terminamos essa primeira etapa.
partir de agora vamos começar com aulas envolvendo questões específicas do Enem. E se caso você quer ver alguma questão sua, quer mandar alguma que gostaria de ver passo a passo detalhada a resolução dela, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa sua dica. Quem sabe ela não vai virar uma aula, certinho? Então até o próximo vídeo, se inscreva no canal e não esquece de participar. Pode perguntar que a gente vai estar respondendo aqui, ok? Um abraço.